Boa noite, bom dia, boa tarde, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez estamos aqui, dando sequência ao estudo que estamos fazendo do livro Nosso Lar, naquilo que traz de curioso e de informação que acrescenta muito. Alexandra, tudo bem? Hoje nós vamos aprender coisas interessantes. Muito boa noite para você também. Nós vamos... alguns temas que são... Eu diria que não é que são polêmicos, são temas que não são muito bem compreendidos por nós ainda encarnados nesse capítulo, que ele vai falar de curiosas observações. Até pelo próprio título do capítulo, né, Observações Curiosas, que merece de cada um de nós essas reflexões, para que nós possamos abrir um pouco a nossa cabeça, eu digo a nossa consciência, né, e compreendermos essa vida fora da vida física. Eu sempre faço a ressalva de que existem muitos irmãos nossos espíritas que questionam as chamadas obras de André Luiz. É um direito que eles têm, como nós temos o direito de aceitar ou não aceitar as informações. Isso é um direito que tem que ser respeitado. Se ele não aceita, isso é um problema lá com ele. E aqueles que aceitam, eles têm que respeitar também, né? Eu estou há 45 anos estudando Espiritismo. E não foram poucas obras que nós lemos, porque diariamente nós estamos lendo uma obra espírita. Além dos 33 para 34 livros que nós conseguimos colaborar para o movimento espíritas que foram escritos. Eu mergulho profundamente nas informações de André Luiz sem nenhum tipo de prevenção. Eu vou realmente acreditando de uma forma consciente de que essas informações são reais. Essas informações, elas não são tiradas do nada, elas são informações verdadeiras. Considerando então essa realidade, nessas observações curiosas de André Luiz, ele vai nos trazer, por exemplo, uma das informações: vida de animal no mundo espiritual. Como é que se dá e o porquê? Em que condições? É muito interessante isso, porque muitas vezes nós não paramos para pensar qual o objetivo dos chamados seres irracionais serem utilizados no chamado plano extrafísico, no mundo espiritual, né? Que é considerado chamado mundo espiritual, que eu prefiro chamar de erraticidade, como Allan Kardec chama, ou mundo realmente metafísico, extrafísico, porque o mundo espiritual verdadeiramente é aquele mundo quando já estão os espíritos puros, é o mundo para sempre. Quando é um mundo transitório, ele não é espiritual, ele é um mundo fora da dimensão material, mas é um mundo material também, né? O nosso lar é uma estrutura material na sua quinta essência, ou seja, é uma matéria muito mais sutil, né? Muito mais etérea, mas é matéria. Toda a vida é material, com as leis estabelecidas para aquela dimensão. Gravidade, né, temperatura, essas coisas tudinho existem lá. Não adianta, não, tem uns que são muito sábios, com todo respeito, não, negócio de frio, negócio de calor é da consciência, só da consciência. Existe um ambiente externo, que é material. Não adianta achar que é só... Tudo é consciência, lógico. Mas existe um ambiente externo que é real. Não é imaginário, né? Da consciência imaginando e projetando só. É sentido, essa realidade externa é sentida. Então ele vai dizer, poucos minutos antes da meia-noite, ele pediu permissão a Narcisa, na Câmara de Retificação, para ir até a cancela do Ministério da Regeneração, que ele sabia que os samaritanos iam trazer em caravana alguns resgatados, chamado umbral, né? Então ele foi lá para uma chamada grande, um grande portão, uma grande cancela, né, das câmaras. E ele diz, os samaritanos deviam estar nas vizinhanças, porque havia esse comunicado antes que os samaritanos estariam chegando alguns minutos antes da meia-noite, trazendo, eram 29, se não me engano, resgatados. E os samaritanos deviam estar, então, naquelas vizinhanças, segundo a visão dele, por isso que ele pediu permissão a Narcisa para ir até a cancela, né, até o portão, o grande portão de entrada dos pavilhões, porque para ele era muito importante observar essa volta, né, e quais as providências que eram tomadas para isso. Com
muita emoção, segundo ele, né? Ele foi até esse portão, até essa cancela, nessa jurisdição do Ministério da Regeneração, e ele vai descrevendo como é que é esse caminho, né? Com árvores frondosas, troncos, né? Que recordavam, segundo a visão dele, o que ele chama de carvalhos antigos da terra, folhagens caprichosas, vai mostrando a beleza dessa caminhada até o portão, exatamente onde seriam recepcionados os samaritanos. E ele vai falar do ar embalsamado, que é um ar bastante com aromas agradáveis, né? Para aí tudo é uma bênção a saída até o portão, o grande portão de entrada. E ele vai dizendo, nas câmaras de retificação, apesar das janelas amplas de cada pavilhão, não experimentara tamanha impressão de bem-estar enquanto ele estava dentro da câmara de recuperação, né? Que é a câmara de retificação. Os ventos frescos agitavam de manso, né? Envolvendo o André Luiz com uma sensação agradável. Então, esse outro detalhe, ventos no mundo chamado extrafísicos, né? Se existem ventos, existe todo um processo matriz de formação de um vento. O que forma o vento? O que forma o vento? E por que o vento nas chamadas colônias espirituais? Por que existe vento lá? Ele vai falar de vento, um vento fresco ainda, mas se tem um vento fresco, pode ter um vento desagradável, um vento, ventanias. Isso também é narrado em algumas obras de André Luiz. Se existem ventos, se existe o luar, se existe o sol, dentro desses fenômenos, na dimensão de um nosso lar, nós também imaginamos as questões de chuvas, né? Sejam chuvas leves, sejam chuvas torrenciais, tempestades. Isso é narrado em várias obras também, né? Nas regiões umbralinas, tempestades violentíssimas. Então, é questão dimensional. Nós estamos numa dimensão crosta terrestre. Lá é uma outra dimensão, mas é matéria também, dentro de fenômenos que a ciência, que é materialista, não entende. Quando a ciência for espiritualista, vai investigar quais as leis que regem esses fenômenos naturais. Como eu disse, o vento, a chuva, em relação ao sol, como é que é a incidência dos raios solares, os raios caloríficos luminosos na região de nosso lar e outras colônias. São leis que a ciência materialista, a física, a química não consegue compreender, porque é materialista. Quando nós desencarnarmos, nós vamos entender um pouco melhor esses fenômenos que ocorrem, as causas desses fenômenos, de um vento, por exemplo, na região de nosso lar, né, que dá a sensação agradável ou que acabam também assustando, dependendo, se for um vendaval, imagina você desencarna, vai ter que enfrentar em outras dimensões todas essas condições. E ele vai dizendo também, sentindo-me só, ele estava sozinho no portão, curioso para poder ver como é que chegariam os samaritanos, como é que eles transportavam os doentes do umbral. E ele diz, sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Ele se lembra um pouco do momento que ele passou no umbral. Onde estaria a chamada paragem dos sonhos na Terra ou naquelas colônias? Vai falar alguns detalhes sobre as questões do sonho, onde estariam, por exemplo, pessoas que sonham na Terra. Quando eles saem do corpo, onde é que nós vamos? Nós vamos para uma dessas colônias, não é qualquer um que vai para a colônia espiritual durante o sono. Como encarnado. Para você, como encarnado, desdobrado ou semi-desdobrado do corpo, e ir para uma colônia dessa, tu tem que ter uma estatura moral muito boa. E eu vou explicar por quê, ele vai explicar para nós aqui também. Tem pessoas, eu sonhei, eu fui para nosso lar. Como isso tudo é fantasia. Não é assim que você vai, não vamos para qualquer colônia de qualquer maneira. Durante o sonho, normalmente, nós ainda estamos muito presos à primeira camada do umbral. Nós estamos muito ligados a regiões muito densas. Então, durante o sonho, sair dessas regiões não é para qualquer um. Então, quando nós, durante a noite, ao dormirmos e semi-libertos do corpo, a tendência é ficar na primeira esfera do chamado umbral. São aquelas regiões mais densas. Não quer dizer que seja só sofrimento. Você pode ter muitas experiências interessantes de aprendizado, claro. Existem muitos regramentos, mas existem algumas coisas que ensinam também nessas regiões. E ele vai falar o que teria sucedido, aí ele vai lembrar da esposa dele. É um outro problema também para quem desencarna, é a saudade. E ele pensou, o que aconteceu com a Zélia, que era a esposa dele, e os filhos dele, veio essa saudade no André Luiz, enquanto ele tinha ido lá para recepcionar os samaritanos por curiosidade, pediu autorização
a Narcisa para ir até a cancela, né, que é aquele grande portão, como tem cancelas nos condomínios que a gente entra, cancelas para entrar, porque o nosso lar é todo protegido, com altos muros, né? Por que razão me prestavam ali tão grande esclarecimento sobre as mais variadas questões da vida? E por mais que eles me esclarecessem sobre as mais variadas questões da própria vida no mundo extrafísico, eles não falavam, né, não davam qualquer notícia em relação à casa dele. Ninguém falava nada. Ninguém falava da esposa dele, da Zélia, ninguém falava dos filhos dele, ninguém comunicava nada, nem a mãe dele. Ele chega até a lembrar, nem a minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta sobre a família dele, a Zélia e os filhos dele que ficaram aqui na Terra. Lembrando que ele já está um pouco mais de 8 anos nessas condições, com essa saudade imensa da família. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais. Muito claro, porque se ele ficasse lembrando nas condições que ele estava, mentalmente ele prejudicaria a família aqui na Terra. Isso é inevitável, como já vimos no caso do Francisco. Então, mentalmente, um espírito muito ligado à família, ela vai emitir ondas mentais que são negativas para a harmonia familiar. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava uma saudade muito grande, muito viva no meu coração. Eu desejava ardentemente rever a Zélia, a esposa dele, né, que ele chama de minha esposa muito amada. Nesse momento, ele está chamando a esposa dele de uma esposa muito amada, né? Ele estava com saudade de receber também, novamente, os beijos dos filhinhos dele. E assim vai, ele vai lembrando disso daí. E ele vai dizendo, por que decisões do destino nós estamos agora separados? Ele, da Zélia, dos filhinhos, por que isso aconteceu? Como se eu fosse um náufrago em praias desconhecidas? Simultaneamente, ideias generosas confortavam meu íntimo. Embora ele pensasse dessa forma, ele começou a pensar coisas melhores, é o trabalho. Não era eu um náufrago abandonado. Se a minha experiência podia classificar-se como um naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Então, se eu naufraguei na encarnação, ninguém tem culpa disso. Eu naufraguei porque eu quis, eu tenho livre-arbítrio. Se eu realmente não cresci, o problema é meu, não é dos outros. A gente tem de colocar nos outros os problemas que são nossos. Ah, eu não cresci porque eu tive uma família difícil, eu tive um irmão difícil, eu tive um pai difícil, eu tive uma esposa difícil, sempre jogando a culpa nos outros. Sempre será nossa, em quaisquer circunstância, nós, com a nossa consciência. É isso que ele está lembrando aqui para nós mesmos. É exatamente isso que ele lembra, né? Não devia o desastre, senão a mim mesmo. Então, esse naufrágio dele deve a ele, não foi a família, aos outros, não. Agora, que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frivolidade de toda sorte. Então, quando ele viu o valor do trabalho, André Luiz, isso enquanto ele está esperando os samaritanos lá naquela cancela, na região, na circunvizinhança, né, da Câmara de Retificação. Ele ficou exatamente pensando, né, nessa condição de ter perdido tempo, mais uma vez, perdi tempo na Terra. E tem muita gente perdendo tempo na Terra, indo atrás de quimeras, né, de coisas totalmente inúteis e fúteis e transitórias. Em verdade, muito amara a Zélia, a companheira dele, né, que ele chama de companheira de lutas, sem dúvida. Dispensar os filhinhos também ternuras incessantes. Mais uma vez, ele ratifica, ele confirma que amava a companheira de luta, ele amava a esposa dele. Ele faz essa confissão aqui nesse capítulo. Então, dentro dessa confissão de que ele amava a Zélia, examinando desapaixonadamente a minha situação de esposo e de pai, reconhecia que nada criara de sólido e de útil no espírito dos meus familiares. Então, perda de tempo, foi um naufrágio na sua vida pessoal, foi. O que de útil ele fez para a Zélia? O que ele fez de bom para os filhos? Nada. Era famoso, médico famoso, etc., mas não deu uma educação, não deu um preparo melhor, ou pelo menos poderia ajudar a dar um preparo melhor, porque ninguém interfere na vida também de ninguém, nem dos filhos. Mas ele ficou se ressentindo, né? Ele disse que não criou nada de útil, né, para os familiares. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer. Se você não plantou, você não colhe, é o que ele está dizendo. Não plantou coisas boas, você não vai colher coisas boas. Tais pensamentos instalavam-se no cérebro com veemência irritante. Ele já estava até irritado com esses pensamentos da família, etc.
Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido a esposa. Ele começou a perguntar o que tinha acontecido, o que está passando ela na terra. E os filhos, totalmente distantes, né, da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez, da orfandade. Será que estão passando fome? Será que estão desabrigados? Será que ou já morreram? Essas situações na cabeça dele, estava até meio irritado, né, com esse tipo de pensamento assim. Tá, o que aconteceu com a família dele? E ele volta agora para o lugar que ele estava. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como desejoso de me despertar a manter os estados mais altos, mais elevados, não ficar baixando a vibração dele. Torturavam-me as inquirições internas, sim. Mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além através dos campos de cultura. Então ele estava olhando além da cancela. Quando nós entramos num condomínio, alguma coisa, aquela coisa que abre e fecha são cancela. Quando vai passar um trem também, que tem uma via que o carro espera na cancela para o trem passar, são cancelas, são lugares que todos nós conhecemos bem o que é isso. E lá também existe essa cancela que é limítrofe com as regiões mais baixas do umbral, porque o Ministério da Regeneração é o ministério mais próximo do umbral. Tudo, luar, serenidade, céu sublime, beleza silenciosa. Outras informações importantes para a vida após a morte. Luar, a lua, beleza da lua, a serenidade do ambiente, o céu sublime. Então, um céu estrelado, na beleza silenciosa de um céu, você desencarna e você ainda contempla a beleza dos céus. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos, entrei em admiração à natureza e começou a orar. Instantes depois, ele conseguiu perceber de longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Então ele viu 2 fantasmas assim enormes. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semi-luminosa. Então ele viu essas 2 figuras, né, que ele chamou de 2 grandes vultos. Ele não sabe o que está acontecendo, quem são esses vultos, o que são esses vultos, ele ficou na dúvida. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Então é uma imagem nova para ele, né? 2 vultos emitindo esses tipos de filamentos, até com uma certa proporção, né? Braços longos, etc. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Ele era um desencarnado. Mas eu tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. E ficou com medo. Então ele viu aquilo lá e disse, opa, fantasma no mundo espiritual. Né? Então ele pensou que fossem fantasmas. Tanto é que ele começou a ficar com o cabelo arrepiado, né? E voltou para a câmara de retificação, né? E ficou inquieto, amedrontado com aquelas figuras, né? E contou para Narcisa, que estava realmente arrepiado, estava com medo, né? E ela riu para ele, né? Sorriu para ele, né? E disse, olha, meu amigo, fundamentalmente desapontado, né? Também ela diz para ele, né? Por minha vez experimentei a mesma surpresa que você em outros tempos, quando eu vi esses fantasmas aí. Na realidade, quem são esses fantasmas? Esses vultos que você viu e que botou você com medo? Aqueles são os nossos próprios irmãos encarnados. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo físico, transitando livremente em nossos planos. Então aquele negócio de a pessoa está toda dizendo, não, eu sonhei com o nosso lar, eu fui para o nosso lar, isso é conversa para boi dormir. Ele está falando aqui de seres que trabalham, são seres que têm profundo conhecimento nas ciências espirituais. Ele está falando aqui exatamente isso, né? São detentores de sabedoria, são pessoas que realmente trabalharam, são nobres iniciados da eterna sabedoria. Não é qualquer um que vai para o nosso lar quando está sonhando, não. Tem que ter uma certa estrutura intelectual e moral. E aí vai, os filamentos, os fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Então esses filamentos, por exemplo, ele não é desencarnado. Ele é um ser encarnado que transita nas colônias espirituais com liberdade porque já são elevados.
Eles têm potencial para isso. Não é qualquer encarnado que vai para nosso lar enquanto está sonhando, não. Se nós estamos ouvindo, eu estive em nosso lar, isso é uma conversa fantasiosa em algum momento, porque não é tão simples você estar durante a noite, né, achar que vai ter essa destreza todinha, toda a capacidade de sair do corpo e ir para nosso lar. 99,9 carreado por cento aí é região, as nossas experiências na região umbralina mesmo. São regiões que você ultrapassar um umbral para chegar a nosso lar, por exemplo, existe uma outra faixa que é a intermediária. Tu tem umbral, a primeira faixa, a segunda intermediária, a terceira onde está o nosso lar. Não é uma coisa tão simples assim, tem que ter muita experiência, é o que ela está dizendo. O filamento e os fios que você observou são as singularidades que diferenciam eles dos nós. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Às vezes são pessoas que vivem em favelas, pessoas que vivem no campo, pessoas que vivem em situações que ninguém conhece, que a história não conhece, que a vida é um vizinho nosso que a gente nem dá importância. São essas que eles chamam de criaturas extraordinariamente espiritualizadas, que a gente não dá nem valor. Olha pela fachada, são pessoas pobres, mas que têm toda essa capacidade de sair do corpo à noite e ter livre acesso ao nosso lar, por exemplo, e outras colônias. Então são profundamente ou extraordinariamente espiritualizadas para ter acesso ao nosso lar. Vamos parar com essas fantasias, achar que toda hora a gente sonha e está indo de nosso lar, como eu já ouvi algumas vezes. E, encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá na cancela. Nós temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos ainda estão para chegar. Aí ele voltou, etc. Aí ela vai dizer o seguinte: a enfermeira contemplou, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul, aqueles dois vultos, né? Devem ser 2 mensageiros, muito elevados da esfera carnal, em tarefas que nós não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos parados, diz André Luiz, né, na contemplação do campo silencioso. Já deu a explicação desses vultos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vêm eles, no caso os samaritanos. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu e, de repente, ouvi, aí vem um detalhe importante, o latido de cachorros. Isso, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu estou vendo o latido de cachorro a uma grande distância. E os cachorros latindo. Ele começou a ouvir esses latidos. E perguntou para a Narcisa, né, o que era aquilo. Por que ele estava ouvindo o latido de cachorro? Ela explicou para ele: os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral. Então, os animais que nós achamos que podem não ter uma tarefa no mundo espiritual, a Narcisa explica para ele que são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados. Sabe por que eles também são auxiliares para trabalhar nas regiões obscuras do umbral? Porque também no umbral, além de seres humanos, ele tem seres também que ele chama de monstros, que não cabe agora descrever. Então eu nem sei o que seria esse tipo de monstros que ela fala. Mas também, além dos desencarnados nas regiões umbralinas, existem verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Então eu não vou nem entrar em detalhe, porque eu nem imagino que seria o que Narcisa fala, que são monstros que estão nessas regiões. Então tu precisa de proteção, precisa estar bem escorado, bem protegido. No caso, os cachorros, nós imaginamos que são cachorros bem adestrados para esse processo. Não é qualquer cachorro, né? Cachorro de madame não vai fazer isso, mas cachorro adestrado para fazer a defesa com um grande auxiliar. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo aviso, etc. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato de diligências, precedidos de matilha de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais a mulas ou muares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos, não era um só, vários bandos de aves
de corpos gigantescos, eram aves volumosas, né, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. O que é isso? O que são esses animais? Já falou dos cachorros, ou das mulas puxando as diligências, trazendo os doentes. E essas aves voando, né? Então ele perguntou imediatamente a Narciso o que era aquilo. Porque ele, por exemplo, ele conhecia o chamado aeróbus. Por que a diligência? Porque sendo puxado por burro, muares, né? Ou os próprios cachorros também. Se lá existia esse equipamento, né? Esse veículo de transporte, como o chamado aeróbus, né? Não seria possível utilizar no umbral um aeróbus? E ela disse que não era possível utilizar um aeróbus no umbral, por questões de densidades materiais. São densidades diferentes. Umbral são densidades muito intensas, são muito densas em energia do umbral. O aeróbus funciona de uma forma por induções eletromagnéticas mais superiores. Só na cidade do Nosso Lar que existe o aeróbus, não na região umbralina. Só uma questão de densidade mesmo. Pode você imaginar um exemplo como a água, por exemplo, ele vai dar exemplo do avião, não é? O avião, o que o avião faz? O avião ele voa em função de ele utilizar, quem sustenta o avião no ar é o próprio ar. Mas o avião, se tentar mergulhar nas águas oceânicas, ele vai afundar, não consegue se deslocar, não consegue perfurar a água do mar. A não ser um submarino, mas um avião não consegue. São espaços diferentes. Então, aeróbus lá e aqui esses instrumentos de transporte, como no caso uma carruagem, etc. Mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição, ou seja, instrumentos de transporte mais simples, né? Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? O André Luiz perguntou. Os cães facilitam o trabalho. As mulas ou os muares suportam cargas pacientemente, fornecem calor. Outro detalhe importante, animais fornecendo calor nas zonas onde se faça necessário. A pessoa, mas lá não existe temperatura. Se ele está aqui fazendo uma afirmação que os animais fornecem calor, é porque existe exatamente esses tipos de diferenciações de temperatura. Senão não faria sentido uma afirmação de Narcisa de que os animais também, no caso os muares, fornecem calor em regiões mais frias. Então existe a questão de temperatura diferenciada, sim. E aquelas aves, perguntou o André, e as aves? Qual é a função das aves? Vários bandos voando, aves grandes, né? Ela explica o seguinte, aquelas aves no espaço, nós denominamos aqui de ibis viajores. São excelentes auxiliares dos samaritanos. Essas aves auxiliam também os samaritanos. Em que sentido? Elas devoram formas, pensamentos, formas mentais do ódio, do desamor, da perseguição, da vingança, aquelas vibrações perversas, né? Entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, devorar formas de pensamento é dizer que as formas de pensamento ganham vida também no mundo extrafísico. Então, o que você pensa numa coisa de muita maldade, muita perversidade, muito ódio, isso ganha vida também no mundo espiritual. Isso cria vida, tem uma vitalidade. O pensamento dá uma vitalidade a essas formas. E essas aves devoram, elas destroem essas formas de pensamento criadas pelas criaturas em tormentos, em desalinhos emocionais e mentais, que criam essas formas. Ela falou em monstros aqui, não sei se vocês perceberam, não vai entrar em detalhe. Quantos monstros podem ser construídos pelo pensamento de pessoas maldosas, muito maldosas ainda, muito voltadas ao mal? Nós não sabemos. Essas aves, então, têm essa função, essas ibis, né? Essas grandes aves, esses grandes bandos, é para devorar, para destruir, deteriorar totalmente as formas de pensamentos que existem também, além dos monstros, além dos seres humanos, existem os pensamentos que ganham vida desses espíritos em sofrimento. São detalhes importantes a ser refletido por nós aqui, por isso esses animais são utilizados. Vejam, então, a importância, seja dos cachorros, seja dos muares, seja das ibis, né, esses grandes animais, no caso as ibis, essas aves grandes, para devorar essas formas mentais, né, do ódio, da perversidade, e, segundo ela, né, entrando em lutas francas com as trevas umbralinas. Vim agora, mais próximo à caravana, Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. No momento, o dever não comporta
entrar com muitos detalhes naquilo que está acontecendo, naquilo que você está vendo, seja dos cachorros, seja dos moares, seja das aves. Fica sabendo mais ou menos isso, né? Os cachorros para auxiliar nas caminhadas, nas regiões penumbrosas, as aves para destroçar as formas, pensamentos, né? Os moares para transportar essa carroça, já que não existe o aeróbus, existem então essas diligências, né? Você coloca lá e esses burros vão transportar pela força que ela tem, né? É o que ela diz aqui para ele. Poderá colher, além de transmitir também o calor, poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui. Onde é que ele vai, se ele quiser, já que ele é um cientista, né? O André Luiz é um cientista. Se ele quer aprender mais sobre os animais, ele vai ter que frequentar, e ele vai frequentar, ele está por enquanto no ministério, ele tem autorização para visitar todos os ministérios, para observar, anotar, aprender, para depois se tornar um cidadão de nosso lar. E ela disse para ele, quando você for visitar o Ministério do Esclarecimento, onde estão os seres mais intelectuais do nosso lar, lá se localiza o que ela chama de os parques de estudos e experimentação. O que quer dizer isso? Existem laboratórios ou parques, nós temos grandes parques na Terra. No Brasil nós temos grandes parques de preservação dos animais, não temos? Temos. Vários parques que preservam a fauna e a flora. Em nosso lar existem parques também que são de experimentações, são de estudo, de preservação. Muito interessante. Isso foi falado na década de 40. Preservação. Ou parques de estudo de experimentação, que é a mesma coisa, né? E assim vai. Eu vou parar aqui porque o 34 vai falar dos recém-chegados do umbral, quando eles recebem a caravana, né? Os samaritanos, e como é que eles são chegados lá. Eu gostaria, antes de terminar a nossa live, de falar um pouquinho sobre esses detalhes dos animais, porque esse é um assunto muito polêmico para muita gente. E como é um assunto que ele é muito bem abordado no Ministério do Esclarecimento, onde tem os seres mais intelectualizados para explicar como é que é a vida do animal no mundo espiritual, eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, o Allan Kardec chegou a falar sobre isso. Em que momento Kardec falou da vida do animal fora da matéria? Em que instante Kardec fala sobre isso? Ele tem algumas coisas, né? Sobre essas orientações de inteligência celeste, registrou a questão 598, a questão 600. Então, de 598 a 600 são duas questões que ele abordou, três na realidade, 98, 99 e 600. Ele perguntou o seguinte, se os animais, ao morrer, mantêm a sua individualidade, permanecendo em vida latente sob o cuidado de espíritos especializados que os classificam e agrupam nos animais, a reencarnação não se demora. Vejam só, isso é uma resposta dos espíritos, na questão 598 e 600, sobre os animais no além. Ou seja, ao morrer, o animal mantém a sua individualidade, permanecendo em vida latente, sob o cuidado de espíritos especializados que vão classificando cada animal, vão agrupando cada animal, né? E, normalmente, isso é comum, e isso também está afirmado nessas questões, eles reencarnam imediatamente, quase que sempre. Mas, antes da reencarnação, há a classificação, há agrupamento, há esses parques de estudo, de experimentação no mundo espiritual de animais. E um outro detalhe, antes de continuar falando um pouco como André Luiz analisa numa outra obra, não somente aqui, ele vai falar em outras obras, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre isso, sobre a vida de animal no mundo espiritual. Eu aprendi de que a evolução anímica, o processo inteligente, o princípio inteligente, né? Nós somos princípio inteligente, saímos do reino inferior e entramos no reino humano, por um processo de evolução. E quando nós entramos no reino humano, nós nos individualizamos, ou seja, nós só somos indivíduos porque temos consciência no reino humano. No reino animal não existe essa consciência. Portanto, não existiria a individualização de um animal. Por mais superior que seja o animal, a sua individualização não existe enquanto não chegar na condição humana. Mas, nesse caso, o que o Allan Kardec abordou na questão 598, na questão 600, está falando que sob cuidado de espíritos especializados em que são catalogados, são agrupados, e dentro dessas classificações eles analisam os processos de reencarnações imediatas. Mas, em alguns casos, são mantidas a individualidade, né, de uma vida que fica como se em hibernação, em latência. É uma vida latente, mas fica a individualidade ali permanecida. Isso não sou eu, é Allan Kardec dizendo. André Luiz, como eu disse, em Evolução dos Mundos, ele diz o seguinte, após a morte, os animais têm dilatado o seu período de vida latente.
voltando ao que os espíritos disseram lá ao próprio Allan Kardec. No plano espiritual, o que acontece então com os animais, segundo André Luiz? Eles caem em pesada letargia, qual hibernação, de onde serão genesicamente atraídos as famílias de suas espécies às quais se ajustam. Quanto tempo vai durar essa questão de hibernação, essa letargia, onde eles serão atraídos para o cachorro, fica lá hibernado, até ser atraído para a família dos cachorros, ou a espécie, né, dos caninos, para poder reencarnar, para se ajustar no processo de evolução. O André Luiz não entra em detalhe do período, mas hibernação ou letargia é um tempo que pode ficar longo. Eu não sei quanto tempo. Embora, no Livro dos Espíritos diz que a reencarnação não pode ser imediata, mas desde o momento que haja uma classificação por grupos de espíritos especialistas de animais. O André Luiz aqui no livro Nosso Lar vai falar exatamente que lá no Ministério do Esclarecimento existem esses parques de estudo e experimentação dos animais. Então os animais são muito importantes. Agora eu acabei de falar que os animais são importantes para os trabalhos no umbral, seja lá como auxiliares nessas caravanas, seja lá para aquecimento em algum momento, para espíritos que estão em extrema hibernação ou frieza mesmo, né? E os burros transmitem um pouco de calor pela sua força. As aves, as íbis, né, elas conseguem destruir, né, totalmente as chamadas formas, pensamentos monstruosos, etc. Então tem uma função animal, sim, no mundo espiritual. Os intelectuais do espiritismo não aceitam isso, não. Eles ficam questionando a situação. Isso é problema dele, eu repito, você é um problema deles. Eu estou aqui com Allan Kardec, estou aqui com André Luiz. E se eu não acreditasse, se eu não tivesse uma consciência de estudo de mais de 40 anos que eu estou fazendo nessa realidade, eu não faria, não passaria para as pessoas que vão nos ouvir. É porque eu tenho absoluta certeza que são fatos, são reais. Esses parques de estudos experimentais de animais, não é experimental para matar animal como se faz na Terra, não, que aqui é materialismo puro, lá é espiritual. Experimentação de como é o processo de reprodução, como é que é o processo de condução, como é que é o processo da evolução dos instintos de um animal para outro, dentro de suas espécies. Isso tudo é analisado no mundo espiritual, isso tudo é catalogado no mundo espiritual. Quando chega aqui na Terra, já foi estudado lá. Porque aqui na Terra é só uma materialização do que já existe por lá. Simples assim, né? Então essa informação eu posso considerar do André Luiz fundamental para que nós possamos entender como os animais vivem no plano espiritual, sempre aguardando uma nova reencarnação. Kardec ainda registrou que após a morte dos animais, eles são classificados, são impedidos de se relacionarem com outras criaturas. Isso aí já seria assim, como se fosse uma contradição do que nós lemos agora em Nosso Lar. Mas o André Luiz, ele diz quase que a mesma coisa com palavras diferentes, ou de uma outra forma. Quando o André Luiz menciona que os animais não são destacados para alguma tarefa, entram em hibernação e logo reencarnam em algum momento. Falou isso em Evolução de Dois Mundos. Mas André Luiz, em Nosso Lar, está dizendo que os animais são utilizados. Eu estou tentando mostrar para vocês como é que a gente mostra também. Não é contradição, mas como é que nós podemos fazer essa leitura de vida dos animais no chamado além-túmulo. Então, o que eu posso entender? Que no mundo espiritual, os animais que não são, aqueles que não são utilizados, porque nem todos são utilizados, não são todos os cachorros do mundo que vão ser utilizados para esse trabalho. Alguns serão. Então, os que não são utilizados, né, os que não são utilizados em qualquer tipo de serviço, então eu estou fazendo uma afirmação. Os animais no mundo espiritual que não são utilizados em algum tipo de serviço não têm uma vida consciente. Não tem aliás, se o animal tem vida consciente, é uma vida vegetativa. Isso responde a várias perguntas, por exemplo. Um cachorro tem consciência de que é um cachorro? O cachorro pode não ter uma... Ele tem latência de consciência, ele não é um ser racional. O pensamento de um cachorro não é igual ao de um ser humano. O ser humano ele tem um pensamento continuado, ele constrói através dos pensamentos o material ou as energias mentais. Um animal não faz isso, porque o animal ainda não chegou no mundo da racionalidade. Mas o animal ele tem consciência, pelo menos em latência, tem laivos de consciência sim. Né? Ele tem esse, eu poderia chamar de latência da consciência, né? O embrião da consciência humana começa dos animais, é o processo de evolução. Então o animal tem a sua consciência. Você vai ver que o animal, por exemplo, você botar uma coisa que ele não gosta, ele tem consciência que aquilo ele não gosta, ele não vai comer. Isso, queira ou não queira, é uma certa atitude, é uma certa decisão de alguém ou de um ser que tem consciência que ele não gosta disso, não gosta daquilo, ele gosta daquilo. Tem cachorro que não gosta de tal ração, gosta de outro. Tem uma certa consciência, né? Questão do próprio paladar. Aí vai continuar assim, em qualquer relacionamento uns com os outros. Assim, não havendo ação de preparadores, ainda existem empresas mantidas em hibernação.
Isso foi o que eu anotei aqui. Há a presença de alguns animais em atividade no mundo espiritual, como, por exemplo, que eu anotei aqui, aves, cães, cavalos, ibis. Isso está em outras obras de André Luiz. Também eu menciono, por exemplo, em Nosso Lar, a questão que nós lemos agora, esse parque de estudo de experimentação referente aos animais, que sobre eles há valiosas lições no Ministério do Esclarecimento. Enfim, o que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje é que nas obras de André Luiz trazem revelações que muitos espíritas ainda não conseguem aceitar. Nós respeitamos. Mas por não aceitarem as obras de André Luiz, aqueles que acham que quem aceita essas verdades de André Luiz estão distorcendo Allan Kardec, eu vou prover aqui 580 a 598 a 600, de que o Allan Kardec aborda o assunto, no caso dos animais, de que os animais, alguns deles, né, são utilizados, portanto, são mantidas a sua individualidade, vamos dizer assim, as suas condições, né, de uma consciência fragmentária para os trabalhos de empurrar diligência, de destruir os monstros de partículas, né, criadas pela ideação da mente, né, partículas mentais, sombras mentais, e também dos burros que transportam, etc. Então, os animais são utilizados, são estudados em parque de estudo e experimentação, não só em Nosso Lar. Nosso Lar é apenas uma das milhares e milhares de colônias que existem. Ou nós achamos que só existe Nosso Lar no mundo chamado espiritual? Não, existem milhões, eu diria até, porque cada cultura, cada região da Terra, Nosso Lar é uma colônia da Terra, mas existem colônias espirituais na China, no Japão, na Espanha, Portugal, na Alemanha, na Indonésia, em todos os lugares, na África, em todos os lugares existem colônias espirituais. Nós estamos apenas narrando uma simples colônia espiritual, chamada Nosso Lar, que o André Luiz narra para nós. Então, cada uma tem a sua própria especificidade, tem a sua própria realidade, a sua natureza de como eles se dão. O Nosso Lar é assim. O Nosso Lar é dessa forma. Não quer dizer que as outras colônias são exatamente igual ao Nosso Lar. Mas como o assunto é muito abrangente, vida de animal após a morte. Como é que é isso? Nós demos algumas pinceladas. Animais utilizados para caravanas que trabalham junto de resgate de espíritos, sofrimento no chamado umbral. No caso, os cachorros, né, que auxiliam nesse trabalho. Os muares, que auxiliam no transporte. As aves, que auxiliam no processo de destruir as formas de pensamento. Tanto quanto cavalos e outros animais que possam ser utilizados. Com certeza absoluta, são fatos reais. Fatos reais mesmo, não são fatos de brincadeira. Agora, como são reais se eu não consigo levar para um laboratório científico? Não consegue porque quem domina a ciência na Terra é o materialismo. Enquanto você botar bilhões de dólares ali só para descobrir coisas materiais, para responder tudo da vida, nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo mesmo. Como disse o André Luiz, foi um grande cientista e perdeu tempo. Outros grandes cientistas do mundo desencarnaram e perderam tempo. Eu quero imaginar como é que estão esses grandes premiados da ciência, chegam no mundo espiritual e veem que é tudo diferente. Quer dizer, o que falta para a ciência hoje é abrir espaço para botar bilhões de dólares para estudar perispírito, estudar o mundo espiritual, o chamado mundo extrafísico, estudar como é que são as leis que funcionam de gravidade, né, no Nosso Lar, como é que é a chuva lá, que tipo de chuva, como é que podemos medir realmente os raios solares lá, como é que são as estrelas, e as árvores, como é que cresce, como é que é o processo de fotossíntese, se existe fotossíntese. São um mundo imenso, um novo mundo para ser estudado pela ciência espiritualista. Não é essa tacanha, limitadíssima ainda, eu diria que muito burra, me perdoe o termo, muito burra ciência humana, porque ela é muito burra. Ela não consegue, se você falar em Jesus para um cientista, ele vai rir de você, quase que a maioria deles, porque eles acham que tem o Deus dele, é o minúsculo conhecimentozinho dele que deu para ele um título de doutor, e então ele acha que é o Deus do mundo. Não é uma crítica, estou falando, isso é real, não perdemos tempo. Mas cedo ou mais tarde eles vão ter que buscar o caminho do verdadeiro conhecimento. São esses conhecimentos que alguns espíritos também querem, insistem em negar, porque acham que sabem mais do que os outros. E só se acham, né? Só se acham, porque na realidade sabem muito menos do que as pessoas mais simples, como eu disse aqui, espíritos iluminados, que não são conhecidos, pessoas que ninguém às vezes conhece, mas são verdadeiramente espiritualizados. Esses se acham que são espiritualizados, mas estão muito, mas infinitamente muito longe disso, até pelo fato de não terem a capacidade de compreender essas revelações. É uma crítica, mas é que seja realmente amorosa, uma crítica amorosa, para que esses cidadãos que fazem escola possam pensar um pouco antes de falar bobagem, perder tempo aí e dizer que conhecem mais do que os outros, são os doutores de Allan Kardec, são nada, não sabem nem o que estão fazendo na Terra. Me perdoe, é assim que eu penso. Que Jesus nos abençoe.